Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos, muita luz, muito amor, muita paz. Dessa vez, novamente aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo de Almeida Silva. Sou eu quem passa esses conhecimentos aqui nesse canal que eu criei há pouco tempo, não faz tanto tempo assim que eu criei esse canal. E dessa vez eu quero falar sobre um tema muito bacana, cara. Esse tema é excelente para nossa compreensão. Por quê? Como vocês sabem, eu trago muito conhecimento de autoconhecimento, de espiritualidade, da gente conhecer essa essência, nosso corpo, nosso espírito, para que assim nós possamos evoluir e continuar ascensionando, nessa jornada espiritual, se conhecendo e cada vez mais permitindo com que a nossa centelha seja amor, alegria, paz, enfim, toda a naturalidade. Porque a natureza é isso, né? Ela é paz, ela é amor, ela é alegria, enfim, ela é tudo que há de bom. Dessa vez eu vou trazer um assunto sobre a criança interior. Olha, esse assunto é um tanto quanto polêmico. Sinceramente, eu descobri um pouco a respeito disso recentemente, tá? Para mim é algo muito novo, então por isso eu tô trazendo aqui para vocês. Como já é uma memória um pouco mais recente, é algo que eu tô descobrindo ainda e tô trabalhando em mim e espero que também possa lhe ajudar de alguma maneira. Bom, o que acontece? A criança, quando ela nasce numa família, desde o momento em que ela está no útero, ela tem a capacidade de absorver todas as informações que estão à volta dela, por conta da energia dela. A criança, quando ela nasce, ela tem muita energia, está em um estado vibracional muito mais elevado do que um adulto, por exemplo. Então, com o passar do tempo, quando ela vai se desenvolvendo, ela acaba recebendo cada vez mais essas informações e aprendendo. Tanto que, se você acabar colocando uma criança para jogar xadrez desde novo, ou andar de bicicleta, ou praticar algum esporte, a facilidade que ela vai ter, tanto motora quanto mental, para aprender aquilo vai ser muito mais fácil do que um adulto. O estágio em que ela está é um estágio mais elevado vibracional. E bom, o que acontece é que tudo que acontece ao externo dela, as brigas, as palavras, as ofensas, tudo aquilo que nós emanamos para uma criança, ela acaba pegando para ela. E aí, o que acontece? Acaba gerando crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas acabam interferindo não só no período infantil, quanto na fase adulta. Então, aquilo que te disseram quando você era criança, provavelmente está no seu subconsciente até hoje. Então, por isso é importante, pessoal, a gente trabalhar essa criança interior. Porque às vezes essa criança interior é o que está fazendo com que você tenha determinados comportamentos, tanto comportamentos de hábitos ruins, ou até mesmo de crenças limitantes, por conta dessa criança lá atrás, que ainda está aqui dentro, que precisa ser acolhida. Isso é um tema que geralmente causa muito tabu com as pessoas, porque, poxa, eu já sou um adulto, eu já sou responsável, eu tenho trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um relacionamento, eu tenho filhos. Como assim trabalhar essa criança? Bom, é verdade que a gente acaba colocando algumas barreiras para olhar para essa criança. Mas por que a gente coloca essas barreiras? É justamente para a gente não olhar o que aconteceu lá atrás, porque são assuntos muito delicados, assuntos que merecem respeito, merecem atenção com muito cuidado, causa muito uma sensibilidade desse assunto. Então a gente acaba colocando essas limitações de, poxa, eu não quero olhar para aquela criança, eu não quero ver o que aconteceu com ela. Só que o que está acontecendo na nossa vida agora, pessoal, está totalmente de acordo com o que aconteceu lá atrás. Então, olhar essa criança é muito importante mesmo, porque o que aconteceu lá atrás interfere no que está acontecendo aqui e agora. E basicamente, a maneira como nós estamos aqui agora vai ser a forma como nós vamos passar para os nossos filhos, através dos comportamentos. Tem uma frase que diz, que tudo que se conta várias vezes passa a se tornar uma verdade.
E às vezes nós temos verdades conosco e compartilhamos com outras pessoas que não são a verdade, que são coisas que nós ouvimos. E bom, a gente pode acabar pensando, poxa, mas se eu tenho a minha criança interna tão ferida, tão prejudicada, logicamente não foi culpa minha, porque eu era uma criança. Então o que aconteceu comigo no passado foram culpa de outras pessoas, do ambiente, enfim, do comportamento. E claro, muitas das vezes a gente não teve culpa de muita coisa que aconteceu. Às vezes uma questão mais sensível, mais delicada. Só que, para que a gente possa continuar vivenciando e caminhando, sempre evoluindo, é necessário que a gente perdoe esse passado. Que a gente olhe, perdoe e às vezes entender, claro, dependendo do que aconteceu, do fato, mas entender que tudo que aconteceu era porque essas outras pessoas, ou o ambiente, ele foi sempre dessa mesma forma, então não era uma concepção de certo ou errado, era o que era no momento. Então o que acontece? A gente olha para essa criança e vê que tem muita coisa a ser construída, e a partir disso, quando a gente olha para essa criança, nós mudamos esse adulto do aqui e agora. Lembra? Passado, presente e futuro é uma coisa só? É exatamente isso. E para isso existe uma técnica muito legal que eu fiz na minha vida. Eu senti diferença, eu percebi que houve mudanças na minha vida, que é basicamente o seguinte. Você vai sentar em um local confortável. Eita. Você vai sentar em um local confortável, vai fechar os olhos e você vai voltar no momento, algum trauma que aconteceu com você quando você era criança, que hoje impede você e você nota que tem um comportamento por conta desse trauma. Por exemplo, você ia fazer uma venda para um cliente recentemente, né? Às vezes nem precisa ser quando você era criança, mas quando você era adolescente, adulto, você vai fazer uma venda para um cliente e você vendeu muito mal. Você não conseguiu se expressar, você não conseguiu falar, se comunicar como um bom vendedor. Então, você acabou gerando uma crença de que você não é um bom vendedor. Da mesma forma, se alguém te falasse isso quando você era criança, como, nossa, você se comunica mal, você fala mal, ou até mesmo você fala bem, você se comunica bem, tudo isso impacta. Então, vamos fazer o seguinte. Volta no momento que aconteceu isso, quando você era criança, adolescente, e vê aquela imagem daquela pessoa te falando isso, só que ao invés de você simplesmente absorver, você vai transmutar e vai pensar, poxa, eu não sou assim, eu sou uma pessoa que me comunico bem, eu sou um bom vendedor, e isso só está acontecendo dessa maneira porque tinha que ser. E se eu não vendi o produto, é porque não era para vender esse produto nesse dia. Pronto. A maneira como você pensou naquele devido momento do passado, mentalizando o passado, você já altera até o momento presente. E isso acontece com muita coisa na nossa vida, pessoal. Muita coisa mesmo. O que um terapeuta faz? Claro, o terapeuta faz muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele vai te ajudar em muitos processos. E um desses processos é olhar para a sua trajetória. Olhar para o que aconteceu lá atrás. Não acontece do terapeuta chegar em você e falar, olha, você quer me contar um pouquinho mais a respeito desse processo, desse dia? Se permita. E você acaba falando, poxa, aconteceu isso e aquilo outro. O que está acontecendo? Ele memora algo que aconteceu lá atrás para que você transmute isso, para que você mude essa trajetória. E a gente tem essa capacidade, pessoal. Nós temos essa possibilidade de mudar a nossa história. No passado, no presente e no futuro. Então, assim, a respeito dessa criança interna, a gente pode voltar no passado, olhar para essa criança e acolher ela, falando, tá tudo bem, Gustavo. Tá tudo bem, eu sei que você passou por isso, mas você continua sendo um menino forte, um menino inteligente. Ah, mas eles falam que você não tem capacidade. Não, mas você tem, Gustavo, você tem um potencial infinito. Pessoal, para de se limitar, cara. E eu tô falando isso pra mim também, eu tô na frente da câmera. Para de se limitar, você tem uma capacidade infinita. Você tem uma potencialidade infinita. Você e o Criador são uma coisa só. Então assim,
Nada pode nos impedir. E às vezes o que impede é o que aconteceu lá atrás. E mudando o que aconteceu lá atrás, nós construímos o que vem pela frente. E isso no momento presente. A gente olha lá para trás, reflete um pouco, pensa, poxa, aconteceu isso, aquilo outro, e transforma isso à nossa volta. Portanto, esse foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Essa técnica eu descobri recentemente, junto com esse tema, né, que é o tema da criança interior, porque pra mim, poxa, criança interior, como assim? Eu já sou um adulto, eu já sou independente, eu já sou bambambam. Só que não, pessoal. A gente precisa olhar pra essa criança assim. Olhando pra essa criança, a gente consegue ter uma naturalidade. A gente consegue transmitir a nossa essência de forma muito mais fluida. Assim como os pássaros, eles cantam sem pensar duas vezes, a nossa naturalidade é a expressão dos nossos gestos, da nossa essência, sem êxitos. E às vezes o que nos impede é o que aconteceu lá atrás. Mas quando a gente transmuta isso, aí nada nos impede também. Aí é um foguete. É só pra cima e vai crescendo, crescendo, crescendo. Enfim, gratidão. Do fundo do meu coração, espero ter ajudado de alguma maneira. Eu sei que é um assunto muito delicado, então eu tentei passar de uma forma um pouco mais contraída, mas também com seriedade. Eu compreendo, eu passei por muita coisa. Se for contar a minha trajetória desde a infância até aqui, teve muita coisa que eu tive que passar. Só que o mais importante é o que eu vou fazer a partir daqui pra frente, né? A gente cura o que tá lá atrás, é importante isso. E o que vem lá pra frente a gente traz como ensinamento, como sabedoria. Então, desejo muita luz na caminhada de vocês, na jornada de vocês. Muito amor, muita paz, muita saúde. Enfim, que a centelha de cada um de vocês irradie cada vez mais luz. Gratidão, até a próxima. Axé pra quem é de axé. Amém, aleluia, saravá e namastê. Gratidão.